Olá, aqui quem fala é o Nick, e no vídeo de hoje estaremos lendo o artigo Cristianismo, Religião do Ocidente, do historiador revisionista americano Revilo Oliver. Nesse artigo, ele não só defende que a religião cristã é um fenômeno ocidental, de origens ocidentais, como que também não pode ser exportada para outros lugares do mundo, se limitando essencialmente para a civilização europeia. Fiquem com o vídeo. Você que está lendo essas linhas e eu somos estranhos. Não tenho como saber se você é um cristão ou um ateu. Isso, porém, não importa, desde que nós falemos sobre fatos e não desejos. Os fatos observados e verificados do mundo sobre nós não são afetados pela fé religiosa ou pela falta de fé. Cristãos e ateus devem estar em perfeito acordo quando afirmam que o chumbo é mais maleável que o aço, que a Terra é um esferoide achatado girando sobre seu eixo, que as baleias são mamíferos e que a Alemanha foi derrotada e devastada por muitas nações aliadas contra ela em 1945, e que os chineses são mongóis. Sobre tais questões não pode haver disputa entre os homens ocidentais, que instintivamente aceitam a realidade do mundo ao seu redor e não podem acreditar, como muitos orientais, que é apenas uma espécie de ilusão na mente de um sonhador. Se quisermos salvar e restaurar a nossa civilização, a cultura ocidental, que é peculiarmente nossa e que agora parece estar se desintegrando e apodrecendo diante dos nossos olhos, devemos fazê-lo como homens ocidentais, observando a realidade objetivamente e raciocinando a partir dela sem paixão. E quando tentamos calcular quais recursos nos restam, precisamos, antes de tudo, determinar a força real da tradição cristã nos tempos presentes. É um fato que os cristãos considerarão como satisfação e alguns ateus podem deplorar que a civilização ocidental, no sentido de que a grande maioria das pessoas pertencentes a ela, embora nunca, em nenhum momento, todas elas, acreditassem implicitamente na verdade da revelação cristã. Essa unanimidade religiosa foi por muito tempo tão quase completa que, após a queda do Império Romano e o envanecimento das esperanças da sua restauração, nós, ocidentais, consideramos nossa religião como o vínculo que nos unia e nos distinguia do resto do mundo, do resto da espécie humana. Durante a Idade Média, nossos ancestrais ocuparam a maior parte da Europa, e até descobrirmos os continentes americanos, viviam apenas na Europa. Mas, apesar dessa unidade geográfica, geralmente não se referia a si mesmo como europeus. Além disso, para todos os propósitos práticos, nossos ancestrais pertenciam à mesma divisão de raça branca. Eles, como os verdadeiros gregos e os verdadeiros romanos antes deles, eram todos membros de uma grande raça que agora chamamos de indo-europeia ou ariana, mas eles não tinham, em suas línguas, nenhuma palavra para designar sua relação de sangue e unidade biológica. Assim, quando se referiam à unidade da qual sempre tiveram consciência como algo que transcendia as divisões territoriais e políticas da Europa, em constante mudança, chamavam-se a si mesmo de cristandade. Por muitos séculos, o Ocidente foi a cristandade e sua civilização foi indubitavelmente cristã. Isso, goste ou não, é um fato histórico. Há um fato histórico complementar que era menos óbvio na época do que mesmo homens ponderados negligenciaram ou tentaram ignorar até que os eventos das últimas 2 décadas o tornaram indubitável. O cristianismo é uma religião do Ocidente e, para todos os efeitos práticos, apenas do Ocidente. Não é, como seus adversários polêmicos costumam acusar, um culto semita, pois nunca atraiu a adesão de um número considerável de semitas. E não é, como os cristãos geralmente acreditam, uma religião universal, pois a experiência agora provou que não pode ser exportado com sucesso para populações que não são indo-europeias. A experiência também provou que não adianta negar fatos apurados. Os homens da Antiguidade Clássica sabiam, é claro, que a Terra é esférica. E Eratosthenes, do século III a.C., calculou sua circunferência em 24.673 milhas.
Mas os pais da Igreja, que viveram na época da crescente ignorância que envolveu o último século do Império Romano, decidiram, com base em algumas declarações do Antigo Testamento, que a Terra deveria ser plana, ou pelo menos não mais curva do que um escudo. Lactâncio foi o mais eloquente e provavelmente, portanto, o mais influente dos muitos que exigiram com assiduidade que a Terra fosse plana e impuseram aos seus contemporâneos a convicção de que ela o era. Na Idade Média, é claro, havia alguns homens instruídos, como Buridan, que sabia que o globo era um globo. Mas eles, assim como os homens instruídos de hoje, que sabem muito bem que falar sobre a igualdade de raças é um completo absurdo, geralmente se abstiveram de denunciar publicamente as ilusões da moda. Foi somente no século XV que a verdade se tornou novamente inescapável. Mas quando isso aconteceu, os cristãos, sendo homens do Ocidente, que não negam as lições da experiência, abandonaram o erro confortável em que uma vez acreditavam em geral e desde então nenhum cristão racional duvidou que a Terra era esférica. A civilização ocidental é inexportável. Hoje, assim como no século XV, os homens ocidentais tiveram que abandonar a uma suposição agradável para trazer sua concepção do mundo em conformidade com as realidades observadas. Enquanto detivemos o domínio incontestável sobre toda a Terra, permitimos-nos assumir que nossa civilização em geral e nossa religião em particular poderiam ser exportadas e universalizadas. Não observamos suficientemente que o talento para a imitação é comum em todos os seres humanos, e, de fato, a todos os antropóides, que todos os seres humanos ficam impressionados com aqueles que têm poder sobre eles. E que o gênio para a dissimulação e hipocrisia é hereditário nos orientais mais inteligentes. Mesmo com essas falhas, a evidência contra nossa suposição era bastante clara. Mas, no orgulho de nosso poder, sentimos que podíamos nos dar o luxo de fazer uma suposição que era tão agradável à generosidade romântica que é uma peculiaridade de nossa raça. Mas os eventos de meio século, e especialmente das últimas 2 décadas, nos mostraram, além de qualquer dúvida, a forma do qual o mundo em que vivemos. Agora sabemos o que nossa prolongada campanha missionária, tanto cultural quanto religiosa, alcançou, e com seus efeitos visíveis foram produzidos. Quando Cortés e os mais valente grupo de homens de ferro conquistaram o império próspero dos astecas, foram imediatamente seguidos por um trem de missionários sinceros, principalmente franciscanos, que começaram a pregar o evangelho aos nativos e em breve enviaram para casa, com entusiasmo ingênuo, relatos entusiasmados das conversões que tinham efetuado. Sua piedade sincera e alegria, inocente ainda, vive nas páginas do Padre Chagum, Padre Torquemada e muitos outros. Por sua causa, fico feliz que os pobres franciscanos nunca tenham suspeitado de quão pequena parte desempenharam na conversão religiosa que lhes deram tanta felicidade. Muito mais persuasivos do que seus sermões e seus livros foram o canhão espanhol que invadiu e destruiu as defesas astecas e o implacável soldado espanhol que matou os sacerdotes astecas em seus próprios altares e derrubaram os ídolos astecas das pirâmides sacrificiais. Os astecas, tempanecas e outros nativos aceitaram o cristianismo não porque seus corações foram tocados por doutrinas de amor e misericórdia alienígena e incompreensíveis, mas porque era a religião dos homens brancos cujas canhões de bronze e guerreiros vestidos de malhas eram invencíveis. Isso foi no início do século XVI, e mesmo naquela época não faltavam indicações que deveriam ter dado pausa a uma mente crítica. Mas nós do Ocidente continuamos a repetir esse erro por 4 séculos. Enquanto os missionários que enviamos para todas as partes do mundo escreviam relatórios entusiasmados sobre o número de corações que haviam ganhado para Cristo, foi somente depois que a campanha do anticolonialismo de nossos inimigos realmente começou que a maioria de nós percebeu que o que havia conquistado todos esses corações era principalmente a disciplina dos regimentos britânicos e o manifesto poder do homem branco. Agora sabemos o que aconteceu. Em muitas praias da África, por exemplo, missionários ansiosos para ganhar almas para Cristo ousaram desembarcar sozinhos, e os aborígenes, após mutilá-los e torturá-los, por uma boa gargalhada em comunidade, os comeram, cozidos ou crus, de acordo com os costumes da culinária local. Geralmente,
Algumas semanas ou alguns meses depois, um cruzador britânico se aproximou da costa e lançava meia dúzia de projéteis de 4,5 polegadas nas aldeias nativas. E se não estivesse impressionado pelo tempo, desembarcava a metade em uma companhia de fuzileiros navais para vasculhar a área e arrastar para fora uma dúzia ou mais de selvagens para enforcá-los em árvores convenientes. Consequentemente, a tribo, se não muito obstusa, entendia a dica e respeitava o próximo grupo de missionários como representantes do Deus do trovão e do relâmpago. E se os homens de Deus distribuíssem arroz suficiente e cuidados médicos gratuitos com seus sermões, eles conseguiam fazer conversões, à medida que o nativo aprendia a pronunciar as palavras que os cristãos gostavam de ouvir. Em essência, essa é toda a história de ganhar almas entre os selvagens. Houve, é claro, muitas variações locais. Se os primeiros missionários foram precedidos por tropas ou colonos brancos, os negros já haviam sido convencidos das virtudes dos rifles cristãos e aprenderam que o homem branco não deveria ser considerado como alimento comestível. No entanto, muitas vezes acontecia que os nativos, mesmo após muitos anos de pregação e conversão, rejeitavam muito enfaticamente os estranhos ritos do homem branco, e um novo suprimento de missionários era necessário. Em 1905, por exemplo, a conspiração Magi-Magi, em Tagaioca, assassinou todos os missionários e quase todos os homens e mulheres brancos em todo o território, e foi necessário um regimento alemão e várias companhias de fuzilamento naval para restaurar o ensino do Evangelho. Isso foi feito dando cerca de 40 ou 50 mil demonstrações de que uma bala Mauser poderia penetrar até mesmo em uma pele negra que havia sido cuidadosamente ungida com a gordura de um bebê cozido. Os missionários cristãos ensinavam um ritual e frequentemente inculcavam uma superstição que tinha alguma substância superficial do cristianismo, mas poderiam muito bem ter seguido o exemplo de São Francisco e pregado sermões para os pássaros. É por isso que muitos milhares de cristãos devotos que gastam suas vidas inteiras para salvar almas construíram apenas um edifício de papelão e lantejoulas que agora desapareceu com o vento. O que a dissipação daquela fachada frágil tornou evidente era previsível desde o início. A religião do Ocidente nunca foi compreensível para as mentes rudimentares dos congoides, capoides e australoides, raças tão primitivas que eram cogenitamente incapazes de inventar uma roda e mesmo de usá-la sem supervisão. Raças que não poderiam desenvolver por si mesmas nem os primeiros e mais simples preliminares de uma civilização. Quando os missionários inventaram sistemas de escrita para as línguas rudimentares dos primitivos, também tiveram que inventar palavras para expressar conceitos como Deus, alma, justiça, moralidade e religião. Inventá-los, criando novas palavras ou pervertendo para esses significados sons que nos jargões nativos transmitiam impressões vagamente e remotamente analógicas. Esse fato sozinho deveria ter nos feito pensar. Ficou claro, além disso, que os convertidos, mesmo aqueles que foram mais profundamente embutidos de um temor por Deus dos rifles, repetidores e locomotivas, se conformariam à moralidade do homem branco apenas sob coerção, e que sempre que escapavam da supervisão do homem branco, eles espontaneamente reverteriam não só a seus próprios costumes, mas também a qualquer forma de voodoo que praticavam antes. Mesmo que a experiência anterior não tivesse sido conclusiva, o que aconteceu no Haiti no início do século XIX deveria ter removido a última dúvida. Mas os missionários não aprenderam, e os Ladies Missionary Society continuou contribuindo com suas moedinhas, manuseando suas agulhas e brilhando com as emoções ternas pelos doces pequenos selvagens retratados por sua imaginação romântica. Embora seja verdade que em alguns lugares das antigas possessões coloniais os missionários ainda sejam tolerados, se forem obsequiosos aos nativos e pagarem muito bem, aprendemos, pelo menos, que o Evangelho segue os regimentos britânicos da ignominiosa e insana retirada do homem branco do mundo que era já seu.